Capítulo 11. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22h31, não havia nenhum veículo estacionado diante da casa dos Bergman. Essa foi a primeira coisa que Niels observou. A casa limitava com um parque. O jardim quase se fundia com a oresta. Niels penetrou no terreno. A grama estava alta e lhe subia quase até os joelhos. No terraço estavam empilhados móveis de jardim deteriorados. O poleiro estava em ruínas. Por que eles não tinham se mudado depois do assassinato de Maria? Como fora possível continuar vivendo na casa onde havia ocorrido uma tragédia tão abominável? Não havia luz nas janelas. O que não significava que não era para ali que ele tinha levado Hannah. Niels no to respiradores. Ocultos. De qualquer forma, para onde ele teria podido levá-la, se não fosse para ali? Niels se perguntou o que ele teria feito se estivesse no lugar dele. Sem dúvida ele a teria levado para sua casa, no meio da oresta. Depois a teria levado para o interior dela. Não teria estacionado na rua. Isso seria muito arriscado. Não, ele teria estacionado lateralmente, no caminho, e teria passado pelo jardim. Havia pegadas na grama? Talvez. Era difícil ver apenas com a claridade da lua. Ele foi até a casa. Se Bergman mantinha Hannah sequestrada no subsolo, era preciso ser discreto. Pegá-lo de surpresa. Do contrário, esse idiota se entrincheiraria no interior da casa e a faria de refém. Não. Era preciso a qualquer preço evitar que isso acontecesse. Ele precisava deixar Bergman fora de ação. Espancá-lo sem parar, até ele perder a consciência. Não seria mais sensato ligar para Leon? Pedir reforços? Nesse caso, uns 20 veículos chegariam com sirenes berrando. Não. Ao longo da sua carreira, Niels nunca tinha visto vantagem nessa mobilização de forças. Pelo contrário, isso só contribuía para aumentar a pressão sobre as vítimas e os que as mantinham como reféns. Era uma das primeiras regras do ofício de negociador. A base da sua missão. Proceder de modo a fazer o maluco esquecer os 40 policiais dispostos a atirar nele. Niels estava no terraço, diante da porta-janela do jardim de inverno, quando encerrou seu devaneio e passou a se concentrar na tarefa que tinha pela frente. Entrar na casa sem fazer barulho, sem dar sinal da sua chegada. Agarrou a maçaneta da porta. Fechada a chave. Mas ela se moveu. As madeiras do velho jardim de inverno estavam suavizadas. A pintura já se descolara há anos. Niels puxou de mansinho a porta. Talvez conseguisse introduzir um objeto entre o ferrolho e a madeira. Tyra do bolso osu distintivo. De repente um barulho repercutiu na casa. Ele se agachou. Durante alguns segundos ouviu apenas a sua respiração. Levantou a cabeça e deu uma olhada no interior. Ninguém à vista. De novo ele forçou a porta, com todo o seu peso, e deslizou o distintivo entre o ferrolho e a madeira porosa. Capítulo 12. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22h32. Adam Bergman se entristeceu ao vê-la daquele jeito. Ficará mais afetado que nos outros casos. A humilhação a que ele a expunha, aquele aviltamento. Tinha a impressão de ser um torturador sádico. Felizmente eles agora haviam chegado, e ele ia poder começar a trabalhar. Cumprir a sua missão. Era a sua última chance, ele sabia disso. Não sobreviveria por muito mais tempo. A falta que ele sentia era grande demais, como também a sua dor. E Silke, naquilo tudo, ela era o que de mais precioso existia. Não havia nada além dela. Tudo o que ele fazia era para lhe permitir sair da prisão em que ela se encerrará. Ele se debruçou sobre Hannah e tentou levantá-la. Ela estava inerte nos seus braços, e por um momento ele temeu que ela tivesse quebrado a nuca. Mas ela estava consciente. Apenas se abandonava como uma pessoa condenada que renunciara a lutar e só esperava a chegada da morte. Devagarzinho, murmurou ele. Só preciso que você me ajude. Preciso de você. Finalmente ela caminhou sozinha e ele se limitou a ampará-la. A pele dela estava gelada, seu corpo, agitado por estremecimentos. Ela estava aterrorizada. Assim como ele. Ele estava aterrorizado pela ideia de malograr. Dessa vez as consequências seriam catastróficas. Relax. Durante todo o tempo ele tinha dito a si mesmo que aquele era o local ideal. Que ele estaria no seu território, que teria todo o tempo. Ninguém iria perturbá-lo ali. Mas era longe, e havia uma grande chance de que as coisas se complicassem durante o transporte. Não se inquiete. Vai dar tudo certo. Mas as suas palavras soavam ocas, ele sabia disso. Talvez fosse melhor tirar a venda dos olhos dela. Ela não tinha a menor ideia do lugar onde estava, de qualquer maneira, e isso talvez contribuísse para tranquilizá-la. Não, desse modo ele podia controlá-la com mais facilidade. Dominar a situação. Agir de modo que tudo decorresse como previsto. Assim era mais garantido. Ela já não oferecia nenhuma resistência. O que era um bom sinal. Teria renunciado de uma vez por todas? De qualquer forma, era preciso ficar alerta. Tinha de evitar a qualquer custo o excesso de conança. Ele já havia cometido esse erro com Dict. Hannah talvez estivesse apenas tentando amansá-lo. Fazendo-o acreditar que tinha aceitado a sua sorte. E quando ele relaxasse a vigilância, quando relaxasse a guarda, ela aproveitaria a ocasião para fugir. Não, ali era impossível fugir. Essa ideia o reconfortou. Ele resolveu se tranquilizar. Você não tem nada a temer, disse ele. Eu prometo. Limite-se a me seguir e fazer o que eu lhe digo. Ela começou a chorar em silêncio e mais uma vez ele se compadeceu da mulher. Mas esforçou-se para afastar esse sentimento. Você precisa me ajudar, murmurou Bergman. Eu só lhe peço isso. Capítulo 13. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22h34. Nenhum barulho. Mas cheiros. De lixo, umidade, mofo e outra coisa. Óleo. Estranho. Niels entrou discretamente no jardim de inverno. Passou o dedo pela mesa. Uma camada espessa de poeira.
Era aquele o local do crime. Fora ali que a mulher de Bergman tinha sido assassinada a sangue frio alguns anos antes. O relato de Casper despertara lembranças em Niels. A menina que encontra a mãe quando ela ainda luta para sobreviver. A mãe que entra no banheiro. Talvez esperando encontrar ali uma faixa para deter a hemorragia. Ela enrola uma toalha em torno da garganta e depois pede socorro. A menina grita. Niels e seus colegas tinham ouvido a gravação na chefatura de polícia. A coisa mais terrível que ele já ouvirá. A mãe tentando desesperadamente dizer que precisa de uma ambulância. Mas suas palavras se afogam. No SCU terror. E no seu sangue. Allá, atrás dela, grita, mamãe. Sem parar. O aparelho cai. A gravação continua. A garotinha chorando. Ela tinha apenas 5 anos quando o fato acontecerá. Niels atravessa a sala de estar. Na cozinha, descobre sinais de ocupação. Havia gotas de água na pia e uma caixa de pizza na mesa. E pensar que eles continuaram vivendo ali. Depois ele passou para o corredor. Um paletó estava jogado num baú. Mais acima, na parede, fotos da família. Dalha deles. Todas antigas. De antes da tragédia. O mar Egeu. Uma ilha montanhosa e ensolarada. Outra foto, tirada na Dinamarca, num dia de chuva, mostrava Bergman de uniforme. Exército de Reserva de Nordsjælland estava escrito em letras vermelhas no canto inferior direito. Bergman tinha um ar orgulhoso. Posava diante de uma fileira de veículos militares. Niels ficou imóvel por um instante e apurou o ouvido. Como se podia chegar ao subsolo? Se a escada não estava no corredor de entrada, onde estaria? Ele tentou imaginar a planta da casa. Os respiradouros do lado da empena. Ele teria passado sem notá-la quando estava fora? Talvez. Mas de qualquer forma tinha de ser possível chegar lá a partir do interior. Ele voltou para a sala de estar. Fora lá que a mulher morrera, se sua lembrança era correta. Deitada perto do telefone. Agora havia uma camada de poeira no chão. Enquanto, sem fazer ruídos, explorava a casa, Niels voltou a pensar em Bergman. O homenzinho detalhista e cansado que ele havia encontrado no consultório. A clínica era limpa, bem arrumada, agradável. E atrás dessa fachada impecável se ocultava um pântano. Ele atravessou a sala e chegou a um escritório. De lá, um corredor estreito levava a uma lavanderia. E ali, finalmente, estava a porta para o subsolo. Capítulo 14. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22 horas e 36 Hannah ouviu a porta bater e ser fechada a chave. Depois, nada. Com exceção da sua própria respiração, frenética e sibilante. Pense, disse ela para si mesma. Pense. Tem de haver uma solução. Ela precisava se concentrar e encontrá-la. Mas o pânico estava voltando. Hannah sentia o cerebro prestessa pegar fogo sob o efeito do medo. Ela estava trancada. E logo ele voltaria, e embora tivesse lhe prometido não lhe fazer mal, ela sabia que aquilo era mentira. Ele tencionava matá-la. Disso ela não tinha a menor dúvida. Dentro de alguns minutos tudo estaria terminado. No tempo que ainda lhe restava, talvez fosse melhor se preparar. Para pensar nos melhores momentos da sua vida. Enhos, sobretudo em Johannes. Nas boas lembranças que ela havia guardado dele. Seu primeiro sorriso. Suas primeiras palavras. Seus dedos minúsculos quando ele lhe dava a mão. Seus olhos cheios de curiosidade quando ele lhe perguntava onde estava a lua durante o dia e por que as estrelas não caíam do céu. Sua sede de saber. Eram essas as imagens que ela queria ter na mente no momento em que deixasse o mundo. Você não deve se entregar. Hannah arquejava e puxava as tiras que aprendiam. Sua impressão era de que a tira estava ligeiramente distendida. Em compensação, a venda nos olhos estava mais apertada que nunca, a ponto de se poder dizer que um torno comprimia a sua cabeça. Ela adivinhava que a sala em que estava era exígua. O som da sua respiração lhe dizia isso. Era apenas uma sensação, já que não podia se basear na visão. Ela explorou a sala tanto quanto pôde. Havia ali uma mesa, uma cadeira e... ela tropeçou. Em alguma coisa. Seu queixo e sua face doíam, mas a fita em torno das suas mãos tinha se distendido mais um pouco, talvez por ela ter torcido o braço na queda. Vamos. Force. Ela puxou as mãos. Com toda a força. A fita estava distendida mas recusava-se a ceder. Ela ouviu uma porta abrir, um pouco mais longe. Passos na escada. Ele estava voltando. Vamos. Mas a fita plástica resistia e seu pulso não chegava a passar. Passos rápidos. A apenas alguns metros. Ou então o barulho viria de cima. Alguém a estava procurando. Niels? Não, isso era impossível. Em todo caso, ele faria tudo para encontrá-la. Ela sabia disso. Se ela, por seu lado, também fizesse tudo o que estava ao seu alcance, talvez eles dois conseguissem realizar o impossível. Não era isso que eles tinham jurado um para o outro? Meu polegar está quebrado. Ele deve conseguir passar. Ela se deitou sobre o polegar quebrado. Contorcendo-se, pôs todo o peso sobre ele. Todo o seu corpo gritava que ela devia se entregar. Mas, ele estava exatamente diante da porta. Ela ouviu a mão dele na maçaneta. Agora. Enhatá deslizou sobre a articulação do seu dedo. Suas mãos estavam livres. Ela quis retirar a venda que a cegava, mas preferiu esperar. Esperar o momento propício. Fazer de conta que nada tinha acontecido. Hannah juntou as mãos nas costas no momento em que ele entrou na sala. Capítulo 15. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22 horas e 37 a porta estava fechada a chave. Se eles estivessem lá embaixo ouviriam-no arrombá-la. E ele perderia o efeito da surpresa. Bergman se prepararia para recebê-lo. Com a ajuda da luz do visor do celular, ele deu uma olhada pelo buraco da fechadura. A porta era forte.
Teriam acrescentado uma placa suplementar? Uma espécie de camada de isolamento acústico? Bergman teria construído uma cela secreta no subsolo? Como aquele austríaco maluco que mantivera uma garota sequestrada durante anos. A chave estava na fechadura, do outro lado da porta. Eles certamente estavam lá. Do contrário, a porta não estaria fechada por dentro. Ele olhou em torno de si. Havia sapatos. Uma montanha de sapatos encaixados uns nos outros. Tamancos de madeira e botas. Um cabo de vassoura. Devia haver também ferramentas. Sim, no armário ele viu uma caixa. Um martelo e um buril? Poderiam fazer muito barulho. Ele remexeu na caixa e pegou uma chave de fenda enferrujada. Talvez conseguisse descolar a guarnição. Ao deslizar a ferramenta entre a parede e a madeira, viu que a argamassa porosa não oferecia a menor resistência. Mas quando quis alavancá-la, a chave de fenda se enterrou na parede, no cimento arruinado pela umidade. Seria preciso utilizar um objeto maior. Não havia tempo a perder. Ele enterrou mais fundo a chave de fenda e puxou. Dessa vez a moldura cedeu. E com relativa discrição. Niels mudou de posição. Colocou a chave de fenda no rodapé e puxou novamente. Depois repetiu a operação no canto superior. Uma aranha em pânico abandonou o ninho úmido acima da porta. Niels deitou a madeira sem fazer o menor ruído. Apurou o ouvido. Ele estava desarmado. Bom, havia a chave de fenda. Era melhor que nada. Capítulo 16. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22 horas e 39. Sobretudo não deixar nada ao acaso, pensou Adam Bergman. O ideal seria utilizar uma solução salina isotônica a uma taxa de dissolução de 0,9%. Com água doce ou água salgada comum, a reanimação seria mais difícil. Mas ela precisava morrer em condições ótimas. As melhores possíveis. Sua parada cardíaca devia durar o tempo suficiente para lhe permitir reencontrar Maria no além e falar com ela. Hannah Lund era a pessoa indicada para essa missão, pois já estivera no além por um tempo excepcional. Ela seria a sua mensageira. Bergman vertu o líquido na baixia. 4 a 5 centímetros eram o suficiente. Parece que podemos nos afogar até num pires. Hannah estava estendida no chão, como corpo contorcido e o rosto contra o solo de concreto. Talvez ela tivesse caído. Ele a contemplou e subitamente sentiu afeição por ela. Gratidão. Ela ia ajudá-lo. Era a única pessoa capaz disso. Ela poria M ao pesadelo deles e salvaria Silke, tirando-a das trevas. A morte de Hannah Lund não seria em vão. Pelo contrário. Ela emitiu um gemido de medo ou de dor. Isso o contrariou. Ele não queria que ela tivesse medo. Queria vi la alegra. Ela se preparava para realizar um ato extraordinário. Tinha um domingo. Ela não compreendia isso. Bergman abriu a maleta e tirou de dentro dela o desfibrillator. Depois preparou a seringa de adrenalina. Suas mãos tremiam, e ele precisou recomeçar 2 vezes a tarefa. Agora podia se concentrar no essencial. Afogar Hannah Lund, enviá-la para o além, reanimá-la e receber a sua mensagem. Ele a faria dormir e acordar apenas para mergulhar sua cabeça na água, depois de lhe ter explicado o que esperava dela. Era algo muito simples. A maioria dos indivíduos que tiveram experiências de morte iminente tinham encontrado pessoas desaparecidas da sua família. Tinham até mesmo falado com elas. Às vezes também os mortos encontrados eram parentes das pessoas presentes no lugar onde os indivíduos estavam, principalmente das pessoas que cuidavam deles. Havia muitos exemplos de pacientes que, depois de voltar à vida, tinham revelado ao médico que haviam falado com a mãe dele, já falecida. E que ela lhes conara uma mensagem. De amor, quase sempre. Subitamente Bergman recebeu nas costas um golpe tão violento quanto inesperado. Ele foi projetado para a frente, e sua cabeça bateu na parede. Uma dor terrível atravessou-lhe o crânio e a nuca, e então um véu escuro desceu sobre os seus olhos. Então ele ouviu os passos de Hannah ressoarem no corredor. Ela tinha fugido. Capítulo 17. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22 horas e 40. O plano de Niels consistia em se introduzir discretamente no porão, em pegar Bergman de surpresa. Mas já no primeiro degrau seu pé bateu num objeto que começou a descer ruidosamente a escada. Um objeto oco de metal. Sem dúvida um pote de latão ou uma lata velha de conserva. Agora Bergman tinha sido alertado. Não havia a menor dúvida disso. Então Niels resolveu optar por outra tática. Ele desceu no escuro os degraus e depois foi tateando ao longo da parede à procura de um interruptor. Hannah, chamou ele. E acendeu o celular para clarear. Hannah, chamou novamente. Ele coou ao pé da escada, à espera de uma resposta que não chegou. Na parede atrás de si viu um espelho de luz. Um modelo antigo, escuro, com um interruptor projetado. Niels abaixou essa peça. A luz de neon levou um certo tempo para acender. Piscou várias vezes antes de acender de fato. Niels estava sozinho no porão. Acompanhado apenas por 7 anos de sofrimento. 7 anos passados buscando em vão um culpado. 7 anos trágicos. Nas paredes ele descobriu 3 painéis de avisos. Minuciosamente dependurados, de forma que as extremidades se tocassem. Cobertos de fotos de homens. Suspeitos. Possíveis assassinos. Bergman estava obcecado. Niels se próximo. Leu a anotação sob a foto de um dos suspeitos. Ole Lorentzen. Na escola. Muitos álibis. Seguia cursos no SPAR. Mesmo supermercado. Provavelmente se conheciam. Em outro, David Monk. Na universidade. Muitos álibis. Provavelmente frequentaram o mesmo curso no primeiro semestre. Niels balançou a cabeça. Na mesa havia dossiês abertos. Cópias de relatórios da polícia. Fotos de homens, muitas e muitas. De velhos colegas de classe.
de vizinhos e outras pessoas com quem ela podia ter cruzado. Um bibliotecário. O universo transtornado de Bergman era povoado de suspeitos. Casper? Sem se dar conta, Niels havia ligado para ele. Você encontrou os dois? Indagou seu jovem colega. Ah não. Ele não está em casa. Você tem alguma outra coisa para mim? Uma casa de campo? Um terreno alugado? Me ajude, Casper. Onde é que ele pode estar? A casa de campo deles foi vendida. Droga! Gritou Niels dando um pontapé na porta do jardim. Ele subiu a escadinha pulando 4 degraus, recolhendo de passagem algumas teias de aranha. Estava de novo na grama alta e seca. Me dê alguma coisa, Casper. Ele é médico do exército de reserva. Isso eu sei. O que mais? Mais nada. E a filha dele? O que é que tem a filha dele? Não sei, mas pode ser que, disse Casper, porém sua voz falhou e a frase acabou ficando em suspenso. Onde é que ela está? Um barulho de teclado. Desesperado. Casper? A um segundo. Preciso verificar uma coisa num outro dossiê. Pronto. Hospital de Bispebjerg. Serviço de psiquiatria infantil. Niels se imobilizou diante do carro. Ela está internada? Desde a morte da mãe. Houve várias entradas e saídas. Pelo que eu estou vendo. Niels pensou. Na distância que o separava do hospital de Bispebjerg. No tempo que estava passando como num relógio de areia. Capítulo 18. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22 horas e 47, uma viagem ao passado. Era o que Hannah tinha a impressão de estar fazendo. Num mundo que já não existia mais, era onde ela estava. Havia tirado a mordaça da boca e a venda dos olhos, e podia agora ver que estava dentro de uma máquina do tempo que a levará para 40 ou 50 anos atrás. Tudo eram apenas nuances de cinza e marrom naquela confusão de cores sem M. Mobiliário dos anos 1960 e 1970. De Arne Jacobsen. De Verne Ponton. Havia telefone de pendurado na parede. Uma peca de musu escura com dial enorme. Ela pensou em parar para tentar pedir socorro, mas não ousou fazer isso, temendo que ele a pegasse. Ela devia fugir, se esconder, pensar num plano para escapar dali. Ministério do Exterior, estava escrito numa porta. Ministério da Justiça, em outra. Enquanto fugia, Hannah olhou para uma das salas. Embora furtivo, esse olhar lhe permitiu ver uma cama superposta e uma pequena escrivaninha no puro estilo dos anos 1960. Uma mesa, cadeiras, abajures de arquiteto. A Guerra Fria. Essas palavras ressoaram na sua cabeça. Eis-me aqui em plena Guerra Fria. Na época dos soviéticos. Da República Democrática Alemã. Da Cortina de Ferro. De Stasi. Da corrida armamentista. Do pavor de um holocausto nuclear. Essas palavras giravam na sua cabeça, se entrechocavam. Seu cérebro estava tomado pelo caos, seu corpo, cheio de medo. No entanto, ela não devia estar longe da realidade. Numa espécie de bunker subterrâneo da época da Guerra Fria. Era onde ela estava. Mas havia instalações desse tipo na Dinamarca? Hannah nunca ouvira falar disso. Do caso. Ela nunca se perguntara isso. Mas claro que devia existir. Certamente havia bunkers no país. A época em que se vivia o temor de um cunito nuclear não estava tão distante assim. Ela havia conhecido na infância. Os exercícios na escola, a conduta a observar em caso de ataque dos russos, abriguem-se sob as mesas, crianças. E quem calmas, os livros na biblioteca da escola que descreviam em detalhe como Copenhague desapareceria do mapa sob o ataque de bombas atômicas. Primeiro a onda de choque e depois o clarão. Ela pensou nas fotos, verdadeiros pesadelos, de Hiroshima e Nagasaki. Prédios pulverizados, esqueletos de crianças, rostos deformados, e se lembrou das palavras lúgubres dos professores explicando-lhes que as bombas de então não eram nada em comparação com as bombas de que as grandes potências de agora dispunham nos seus arsenais. De repente todas essas lembranças lhe vieram à memória. O mundo em torno dela fizera voltar no tempo. Gabinete do primeiro-ministro. Hannah leu numa placa. Na sala ao lado descobriu uma mesa oval grande o suficiente para que nela se sentassem os membros do governo, e um mapamundi suspenso na parede. Aquele lugar muito provavelmente havia sido construído para abrigar o governo dinamarquês em caso de guerra nuclear. Imaginava-se que dali ele dirigiria o país. Na companhia de altos funcionários, da família real, do Estado-Maior Militar. E era ali, bem no meio daquele vestígio da Guerra Fria, daquela arca de Noé sem homens nem animais, que ela tentava fugir de um louco. Você não pode fugir. A voz dele ressoou. Ela ouvia seus passos aproximando-se. De modo lento mas seguro, ele ganhava terreno sobre ela. Havia portas por toda parte. Marrons, frias e hostis. Ela entrou em outro corredor e abriu a terceira porta do lado esquerdo. Aleatoriamente. A porta não estava trancada. Ela fechou atrás de si o mais discretamente possível. Não ousou acender a luz, temendo ser denunciada. À volta dela a escuridão era quase absoluta. Hannah ouviu passar diante da porta. Seguir no SCU caminho. Mas ela sabia que aquilo era apenas um descanso. Que ele voltaria, evidentemente. Ele conhecia o bunker, conhecia todos os esconderijos possíveis. A luz do corredor passava sob a porta. Era suficiente para lhe permitir distinguir os contornos de uma cama superposta, uma mesa, 2 cadeiras, um abajur. Onde ela estava? Como se chamava aquele lugar? Ela abriu as gavetas da escrivaninha. Alguns lápis, uma caderneta em branco. Nada que pudesse dar uma pista. O telefone. O velho telefone com dial pelo qual ela havia passado no corredor. Talvez aquela fosse a sua única chance. Contanto que ele ainda funcionasse. Mas é claro que ele funciona, pensou ela. Era preciso voltar lá sem falta. O lugar tinha eletricidade e aquecimento, o que significava que não fora totalmente abandonado.
Talvez os políticos imaginassem que poderia servir no caso de uma ameaça terrorista, ou de alguma catástrofe natural. Por outras palavras, o telefone devia funcionar. Outra possibilidade lhe veio à mente: o alarme. Ela havia notado um grande relógio na parede, perto da escada. Aquilo devia ser uma espécie de alarme. Sem dúvida, um alarme de incêndio. Talvez fosse possível acioná-lo. Em todo caso, ela não podia ficar ali. Mais cedo ou mais tarde ele a encontraria. Na verdade, isso não devia demorar. E então ela não poderia escapar. Hana esse aproximu de porta e apiru o ouvido. Nada. Ela agarrou a maçaneta com precaução. Deu uma olhada no corredor. Capítulo 19. Hospital de Bispebjer, Serviço de Psiquiatria Infantil, 22h49 a lua, ou mais exatamente um pedaço de lua, utuava sobre o Hospital de Bispebjer. Vendo-a, Niels pensou em Hannah. Ela se alegrava tanto quando falava em lhe mostrar o eclipse daquela noite. Quase como se ela tivesse organizado esse acontecimento para ele. Como uma criança que exibe seu desenho a um adulto. Niels estacionou o carro bem em frente da entrada principal, num local reservado, bateu a porta e subiu apressadamente os 5 degraus da escada externa. Ninguém à vista. Nem crianças, nem pacientes, nem funcionários. Ele se precipitou pelo corredor e passou diante de um quadro de avisos que continha informações destinadas às pais e estava decorado com o desenho de um sorriso. Posso ajudá-lo? O funcionário tinha surgido atrás de Niels. Onde está o médico de plantão? Se o senhor está procurando as urgências psiquiátricas, preciso ver o médico de plantão. Imediatamente. Do KSE trata? Trata-se de uma das pacientes. Preciso falar com ela. Ok. Quem é? Niels brandiu seu distintivo bem diante do nariz do funcionário. Com quem o senhor quer falar? Com Silka. Silka Bergman. Tudo bem. Mas isso pode ser complicado. Por quê? Ela não está internada aqui? Pesta. O problema é que Silke não fala. Noites de verão, pensou Niels. As noites mais bonitas da Dinamarca. Com sua luz doce num céu não totalmente negro e sua brisa que espalha um perfume de coníferas, resina e gramíneas. O médico de plantão estava no meio do jardim, acompanhado de um grupo de crianças e de 2 enfermeiras. Todos tinham o rosto voltado para o céu, onde as nuvens deslizavam diante da lua desenhada com os contornos da terra. Nosso espelho cósmico. Era como Hannah se referia a ela. Schultz? Chamou o funcionário. O médico se voltou. Um policial quer falar com você. Não dá para esperar 5 minutos? Não, respondeu Niels. Schultz deu um tapinha no ombro de uma das crianças. Quase todas elas eram atrozmente magras. E enquanto o médico falava com elas, Niels pensou em Dicte. Uma primeira bailarina. Tinha sido assim que Leon e Sommersted a haviam descrito. Uma pessoa que prefere trabalhar sozinha, que cona apenas no próprio talento. Como Niels, que pensava que os colegas eram incapazes de agir tão bem quanto ele. Fiquem aqui para ver o que vai acontecer. A lua não vai demorar a sair da sombra da terra, disse o médico, indo ao encontro de Niels. É para um internamento de urgência? Normalmente a direção psiquiátrica regional nos telefona, não é um internamento. E então o que acontece de tão urgente? É preciso falar com uma das suas pacientes. Silka Bergman. Sobre o quê? Sobre o pai dela. Kadam? Aconteceu alguma coisa com ele? Ele é suspeito de envolvimento num crime. Que crime? Você o conhece? Ele é médico. Já conversei várias vezes com ele sobre o caso de Silke. Fora isso, você não sabe nada sobre ele? Eu sei que faz pesquisas sobre o sono. Parece inclusive que é um dos melhores nesse campo. Mais alguma coisa? Nervoso, Schultz passou de um pé para o outro o apoio do corpo. Perguntei o que você sabe sobre ele. O que é que eu posso saber? Só sei o que preciso saber. Ou seja, para cuidar da Lhadi, Schultz parou no meio da frase. Para ser franco com você, essa conversa não me agrada nem um pouco. Aliás, tenho de obedecer ao sigilo médico, disse ele com voz nervosa. Esse detalhe não escapou a Niels. Perfeito, pensou ele. O médico havia entendido qual era o seu lugar. Preciso falar com a filha dele. Silke não fala. Não fala. Ela deixou progressivamente de falar depois da morte da mãe. Você a interrogou? Ele se impertigou. Seus colegas policiais a ouviram várias vezes. Até que um dia ela se calou. Por causa do choque? Não se sabe exatamente. Uma psicose, um estresse pós-traumático agudo. Ela não é a primeira a quem isso acontece. Acolhemos regularmente crianças que se fecham como ostras depois de terem visto, por exemplo, o pai matar a mãe diante delas. Podem levar anos para... Niels o interrompeu. Mas quando lhe fazemos uma pergunta ela compreende o que lhe dizemos. Schultz examinou Niels por um instante antes de responder. Quanto a isso não há consenso entre os psiquiatras. Mas você, o que acha? Para mim não há nenhuma dúvida. Silka entende. Capítulo 20. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22h50, onde ela está. Adam Bergman sentia uma dor no rosto. Devia estar com um corte acima do olhos. Porque um lete de sangue corria pelo seu rosto, pelo nariz, pelos lábios e o queixo. Onde é que ela se escondeu? Droga! Bergman sentia que o pânico o invadia. Calma, calma. Ela não podia fugir. Ele foi procurar um par de algemas na maleta. Elas estavam acolchoadas de tecido cor-de-rosa. Ele as comprará numa sex shop. Não importava. Funcionavam perfeitamente. Ainda faltava colocá-las nos pulsos dela. A única saída estava fechada à chave, e não havia nenhuma outra abertura. Além disso, ela ainda devia estar sentindo os efeitos do anestésico. Ela estava numa armadilha e não demoraria a perceber isso. Ele conhecia o lugar como a palma da sua mão. Sabia onde estava cada sala, cada esconderijo, cada porta, cada corredor.
Tinha participado de um grande número de exercícios ali. Ela era o rato e ele o gato. Era assim que ele via a situação. Calma, murmurou Adam Bergman. Era inútil se precipitar. Ele parou diante da sala técnica, abriu a porta e entrou. Um leve zumbido dos geradores. Um cheiro de poeira. Seria conveniente desligar a eletricidade? Mergulhar na escuridão os corredores e as salas? Não, ela poderia se esconder com mais facilidade. Pelo contrário, o melhor seria ligar a iluminação de segurança. Todas as luzes. Em seguida ele cuidou de desligar o telefone. Não sem dificuldade, pois o plugue estava quase fundido à tomada. Por medida de precaução ele inutilizou a peça, para que fosse impossível religá-la. Depois disso saiu para o corredor e apurou o ouvido por um instante. Deu-se também um tempo para seus olhos se acostumarem à luz ofuscante, amarela e impiedosa. Ali. Desta vez ele a viu. Ela lhe virava as costas e se afastava cambaleante. Ele pensou no telefone. Ela não é idiota, quanto a isso não há dúvida. Ele sabia tudo o que é possível saber sobre Hannah. Tinha lido muitos artigos sobre ela. Sobria sua carreira de pesquisadora. Sobria sua reputação. Ela era considerada um dos cérebros mais brilhantes do planeta. Até o dia em que o suicídio do lhe tinha feito tudo desabar. Talvez ele até tivesse tido oportunidade de cruzar com o ex-marido dela, não menos célebre, durante uma festa universitária. Ele se chamava Gustav. Um homem mundano e sedutor, cheio de si. Um personagem carismático, uma espécie de Hemingway dos matemáticos, segundo um artigo que lera num jornal. Ela deu uma olhada sobre o ombro. Sem vê-lo. À distância ele a viu fazer isso. Ela tirou o fone do aparelho, quis discar um número, mas precisou tentar várias vezes, pois suas mãos tremiam muito. Ele se aproximou sem nenhum ruído. Quando estava atrás dela, agarrou-a pela garganta e pelos braços e apertou-a. Ela gritou, tentou se libertar. Inútil resistir, disse ele com voz calma. Ela conseguiu se virar apesar de tudo. Seus olhos se arregalaram de terror. Me largueu. O que é que você quer? Onde é que eu estou? Ok. Agora me escute, Hannah. Ele pôs a mão sobre a sua boca. Por um instante achou que ela ia mordê-lo. Não tente escapar. Você precisa me ajudar. Não, ela não o morderia. Estava paralisada. Vendo-o tão de perto a olhá-la nos olhos. Sentindo no rosto a sua respiração, o pouco de determinação que lhe restava se esgotou. Ela estava desistindo. Estava quase. De repente ela o golpeou. Com uma força que ele não esperava. Violentamente. De modo repentino. Ela lançou o punho diretamente no seu rosto. Sabo efeito de surpresa e de dor, e ele largo, e ela aproveita para se libertar, mas antes cada vez tido tempo de fugir e ele apego de novo. Miserável! Gritou ela. Dessa vez Bergman a arrastou pelo corredor até a porta mais próxima, que ele abriu com o pé, e a atirou no chão. Havia sem no salhas dele. Seria preciso suturar o corte antes de continuar, pelo menos deter a hemorragia. Ele lhe cravou um joelho nas costas. Ela gemeu alto, e por isso não ouviu o ruído das algemas quando estas se fecharam nos seus pulsos. Socorro! Socorro! Ninguém vai ouvir você. Estamos muito abaixo da superfície da terra, replicou ele puxando-a pelo chão até um cano de água, onde prendeu as algemas com a ajuda de uma corrente. O que é que você quer de mim? Adam Bergman saiu para o corredor e fechou a porta à chave.